Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Wiz. E pessoal, esse é o Wiz Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Então pessoal, sem enrolação aqui, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo J Mark J. E ela é assim, ó: Wiz, qual o genjutsu mais poderoso na sua opinião? Kotomatsukami ou Tsukuyomi? Observação, é o Tsukuyomi normal e não o Tsukuyomi infinito. Bom, irmão, já falei bastante sobre isso aqui no canal. E assim, a minha opinião é que cada genjutsu tem o seu tipo de poder. Ou seja, cada um é voltado para uma coisa. O Tsukuyomi, ele tem um tipo de genjutsu que faz tu sofrer, é um tipo uma tortura mesmo na questão de genjutsu, onde ele pode deixar tu tão mal, pode até morrer por causa do genjutsu. Pra ver como é forte o genjutsu do Itachi, muito poderoso, ele faz tu sofrer tanto psicologicamente que tu passa aquele sofrimento pro teu próprio corpo. Então o genjutsu é extremamente poderoso, que a Kakashi sofreu muito com ele, a gente sabe disso, e aquela coisa, um segundo lá pode ser vários anos lá dentro, então é uma coisa muito louca, tu sofre muito lá dentro, então é um genjutsu de tortura e sofrimento. É outro tipo de genjutsu, ele não te prende, por exemplo, numa ilusão que tu fica bobo e tudo mais. Tu fica lá dentro, sabendo às vezes que tu tá no genjutsu, porém tu tá lá sendo torturado e não aguenta, o fator psicológico é extremamente ruim. Eu sou muito fã desse genjutsu, é um genjutsu muito mal, de um personagem muito zica, que é o Itachi. Então esse genjutsu dele é extremo, só que é uma questão mais voltada pra tortura, pra fazer o cara sofrer e tudo mais. Já no caso do Kotomatsukami é diferente. O Kotomatsukami é um genjutsu mesmo, bem genjutsu. Ele faz a pessoa ter ilusões achando que ela tá tudo bem, mas no fundo ela tá sendo controlada. Então é um genjutsu que te controla com uma barreira onde tu acha que não tá sendo controlado. Tudo que tu acha que tu tá fazendo por vontade própria, mas não, tu tá sendo controlado e induzido a achar que não está sendo controlado, que a tua vida tá de boa, que tudo que tu faz é opção tua, tu que quer fazer aquilo. Então são duas coisas diferentes. Um tortura a pessoa, faz a pessoa sofrer mesmo, é pra sofrer, e o outro é pra controlar. Então um é voltado estrategicamente, por exemplo, tu pode ir lá e controlar o cara, pro cara fazer um negócio pra ti, sem ele saber o que tá fazendo. Por exemplo, um exemplo bem louco aqui, tu bota lá um ninja de elite no genjutsu, ele não sabe que tá no genjutsu, ele fica fazendo a vida normal dele, sabe tudo da vida dele, pois leva ele até o Hokage, ataca uma pessoa, então tu pode ficar de longe só controlando o cara e usando ele a teu favor, tipo uma marionete, o cara vira uma marionete tua, e ele não sabe o que está acontecendo. Já no caso do Itachi, o Tsukuyomi dele, às vezes o cara sabe que tá do genjutsu, dá pra perceber, porque ele tá num lugar totalmente louco, cheio de sofrimento e luz vermelha e tudo mais, um lugar estranho, bem mesmo pro cara sofrer, e lá dentro, mano, o tempo passa da maneira que o Itachi acha que tem que passar, e tu sofre, tu passa dificuldades. Então nenhum é mais poderoso que o outro, apesar de que o Kotomatsukami é dito ser o genjutsu mais poderoso, e eu acredito que sim, ele é o genjutsu mais poderoso no que? Na questão de botar a pessoa no genjutsu e a pessoa não perceber, mas eu não acredito que ele seja o poder mais forte de um Sharingan. Existem poderes variados, então a gente não pode dizer assim, ó, o do Madara é mais forte, o do Sasuke é mais forte, o do Itachi é mais forte, o Shisui é mais forte, não. Cada um é forte no seu tipo de coisa, cada um faz um tipo de poder, cada um tem a sua vertente de poder, então nenhum é mais forte que o outro, e sim cada um é voltado para uma área e o outro é voltado para outra. Um é para tortura e sofrimento e o outro é enganação e controle. Totalmente diferente um do outro. Mas então digam pra mim, já que não dá pra dizer qual é o mais forte em si, porque cada um vai pra um lado, digam pra mim qual é o que vocês gostam mais, o Tsukuyomi de Itachi ou o Kotomatsukami de Shisui. Então já vamos à próxima pergunta, que é do nosso amigo Peremelete, ele é membro do canal, ele fez a pergunta na publicação especial para os membros do canal. E os membros do canal, pessoal, eles fazem a pergunta e já são respondidos no dia seguinte, porém o vídeo pode demorar um pouquinho para sair, tipo, uns 3 dias, porque tem vídeos adiantados aqui no canal. Como eu sempre falo, eu sempre deixo as coisas adiantadas, porque na internet a gente tem que deixar tudo sempre lá na frente e os vídeos prontos. Então eu já gravei vídeos da semana passada que estão saindo aqui, entendeu? Então às vezes o vídeo é gravado, todos que recebem um coraçãozinho significa que foram respondidos, porém está gravado o vídeo lá, só que eu não postei ainda, belezinha? Eu posto na hora que fica melhor pro canal. Então a pergunta dele é assim, ó: salve monstro, salve man, uma que o Sharingan Eterno perde sua luz se ele usar o Izanagi ou o Izanami? E o que aconteceria se Sasuke usasse no seu Rinnegan o Izanagi ou o Izanami? Onde eu acho que ele poderia, já que ele não perdeu os poderes do seu Sharingan. Obrigado por responder. Eu que agradeço, irmão. E assim, mano, a princípio o Izanagi e o Izanami é dito que ele cega o olho. É um poder muito grande, tecnicamente tu reseta a tua vida. Tu se coloca num genjutsu fora, um genjutsu se torna real. Digamos assim, ó, o genjutsu, que é uma coisa ilusória, se torna real. Então é muito poderoso. Só que a custa disso, como o poder é muito grande, tu revive, tu morre e acaba revivendo. Por quê? Porque tu engana a própria morte com o genjutsu, tu engana a vida, tu engana tudo. É um genjutsu, tipo, quase um genjutsu supremo, cara. Um genjutsu muito poderoso, só que ele
custa o olho. Então acredito que pode ser Mangekyou Sharingan, ou pode ser Mangekyou Sharingan Eterno, não importa, ele vai perder a luz. Porque essas técnicas são muito poderosas. E seria muito roubado se tu tivesse o Mangekyou Sharingan Eterno e pudesse usar o Izanagi e o Izanami de boa. Não dá nada. Usa o Izanagi aqui, usa o Izanami, vamos lá que dá. Tipo, tu nunca ia ser vencido, porque tu ia poder usar sempre. Então não. Mesmo sendo o Sharingan Eterno, tu perde a luz no que a obra nos diz. Na questão do Rinnegan a gente não sabe se dá pra usar, então eu não posso afirmar aqui, mas eu acredito que não, porque já perde as características do Sharingan. O Rinnegan é um outro olho mais poderoso, uma evolução. Mesmo que Sasuke tenha poderes aqui, ele pode ver que ele usa os poderes do teu Mangekyou Sharingan Eterno no olho que não tem Rinnegan. E o olho do Rinnegan e os poderes do Rinnegan. Então a princípio eu acho que ele não tem naquele olho a capacidade de usar os poderes. E se no outro olho dele, ele só poderia usar os poderes no olho com o Rinnegan se ele desativasse o Rinnegan e ativasse o Mangekyou Sharingan. Se ele pode fazer isso, que a gente não sabe ainda. Apesar de a gente já ter visto ele desativando no filme. Não desativando, mas o olho já estava desativado e ele ativou depois. Então a gente não sabe, tem uma lacuna aí. Sempre tem, não adianta, a obra de Naruto é cheia de lacunas, por isso que tem tantas dúvidas. Mas é assim, ó, resumindo. Mangekyou Sharingan, Mangekyou Sharingan Eterno perdem a luz, ficam sem luz, param de enxergar por causa do Izanagi Izanami, aquela coisa toda. E no caso do Rinnegan, eu não acredito que ele consiga fazer essa técnica com o Rinnegan, beleza? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Escreve nos comentários. Então já vamos à próxima pergunta, que é do nosso amigo Tomás Brincante. Ele voltou aqui, o bicho é brabo demais. E a pergunta dele é assim, ó. Otaku, Broly com seu poder máximo apresentado no filme, poderia ganhar do Jiren se caso ele estivesse com sua sanidade no máximo e seu poder no máximo também? Bom, uma pergunta muito boa e merece uma análise bem detalhada, mas eu vou dizer meio que na brutalidade aqui que vocês sabem que o bagulho é bruto. Assim, ó, tendo em vista o que a Califa fez, aquela fusão e tudo mais, as gurias lá, que eu adoro aquela fusão, que é tipo um Broly feminino, elas meio que bateram de frente com o Goku, né? Elas foram pra cima ali, o Goku venceu. Elas tinham muito menos experiência, o Goku tá fora da realidade, mas o Goku teve que dar uma brincada ali pra conseguir vencer elas. E elas não tinham o mesmo poder do Broly, o Broly é mais forte, eu acredito nisso. Então eu acredito que o Broly no seu poder máximo, que não foi mostrado ainda, que ele mesmo no seu poder, com sanidade, sabendo o que ia fazer, mano, eu acredito que o Jiren ia passar sufoco, mano. E até acredito que o Broly poderia vencer. Claro que a obra não deixaria isso acontecer. Se é uma outra entre o Jiren e o Broly acontecesse, o Jiren ganha. Porque a obra quer que o Jiren ganhe, o Jiren tem mais controle e tudo mais. Até acredito que o Jiren, por ser mais centrado, consiga mais ter controle sobre a luta e tudo mais. O Broly mesmo com essa sanidade é um cara que treinou com os bichos lá e tudo mais. Não é um cara que teve um treinamento específico. Ele foi treinando e sendo brutalidade sempre do filme. Então ele não tem tantas técnicas de luta quanto o Jiren tem. O Jiren tem muito mais. O Jiren é um cara treinado mesmo, um cara que passou por tudo que tinha que passar ali nos treinamentos. Então eu acredito assim, ó, o Broly até poderia vencer, porque ele tem poder pra isso, na minha visão, poder massivo pra isso. Porém o Jiren tem mais controle, onde mesmo o Broly estando com seus controles, suas sanidades mentais em dia, o Jiren ainda teria mais controle que ele, porque o Jiren fica sempre calmo. É difícil ele sair, sabe, ficar com raiva. Tu viu que ele ficou com raiva no fim lá do torneio e tudo mais, mas ainda assim ele tinha um controle sobre o que estava fazendo, ainda assim ele estava, né, administrando. Então ele lutou o torneio inteiro com caras poderosos demais, sempre no controle da situação. Então eu acredito que entre uma luta de Broly contra Jiren, eu acredito que o Jiren ganharia pelo seu controle, mas poder massivo, eu acredito que o Broly, mano, pode até passar do Jiren. Essa é a minha visão, pelo que eu entendi, pelo que eu vi da obra de Dragon Ball, que aqui, ó, eu gosto pra caralho. E aí, diga a opinião de vocês, escreva nos comentários. Quem ganha? Broly ou Jiren? Escreve aqui pra mim. Então, já vamos à próxima pergunta, que é um cara que é membro aqui do canal, e o nome dele é assim, ó, canal do Ted Suave Peted. O bicho é brabo e assim, ó. Salve, mano, bom dia, curto muito seu trampo, muito obrigado, mano, um salve. Para usar o Izanagi, é necessário células de um Senju, além de ser o Tira? Pois o Obito, quando usou, tinha células Hashirama Senju, Madara também tinha células Hashirama Senju, e na sua última batalha, juro que vi o Obito falando isso, não tenho tempo de ver de novo. Eu estou com essa dúvida, porque mostrou nos fillers os Uchihas usando o Izanagi, e eles não tinham as células Hashirama Senju no seu corpo, mas juro que lembro o Obito falando disso. Pode me ajudar? Tamo junto, canal massa demais. Tamo junto, irmão, e assim, ó, não precisa das células Hashirama Senju, aqueles caras que apareceram, mesmo as pessoas falando que é fillers, aquilo não é filler, aquilo é contando a história do Izanagi e Izanami. Então não pode ser considerado um filler. Aqueles caras, apesar de ter aparecido só no anime, são caras que contaram a história. O Itachi usou sem ter células Hashirama Senju em seu corpo. Então assim, ó, não precisa das células Hashirama Senju para usar o Izanagi e o Izanami. Essa é uma técnica dos Uchihas que eles podem usar, porém o olho deles vai pro saco, beleza? Não precisa da célula Hashirama Senju, nunca foi dito isso,
pode estar se confundindo na hora de ler ali, porque realmente, depois de muito tempo que a gente assiste a obra, a gente começa meio que esquecer de algumas coisas ou outras. Isso acontece comigo e eu assisto, manos, desenhos todo dia, assisto anime todo dia, revejo vários episódios de Naruto todos os dias para poder relembrar coisas e mesmo assim algumas vezes eu esqueço, hein? Algumas vezes eu esqueço e quando vocês me perguntam eu tenho que dar uma parada, pensar e se eu não lembro eu tenho até que assistir o episódio de novo para poder responder certinho para vocês. Então assim, ó, não se preocupe, não precisa da célula chama Senju. Deu coincidência de que muitos dos que usaram tinham as células, mas também Itachi usou e não tinha células, e aqueles Uchihas usaram e não tinham as células, apesar de eles serem meio fillers, acredito que não precisa, não se preocupa, e os outros que usaram foi uma coincidência de ter nas células chama Senju, claro que isso ajuda a usar, porém não precisa, é uma técnica dos Uchihas que eles podem usar, porém eles perdem a visão do olho deles. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo membro do canal, Bob Sebastiani, e é assim ó, Luiz, manda salve pros otakus de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Um salve, manos, muito obrigado pelo apoio, também sou do Rio Grande do Sul, apesar de não estar morando mais no Rio Grande do Sul, sou gaúcho também, então um salve para vocês, fico feliz de ter gente aí que curte o meu trabalho. E vou uma pergunta do nosso irmão assim ó, sou professor e às vezes converso com meus alunos sobre Naruto. Mano, bala demais, mano, um professor que fala sobre Naruto, isso é surreal, é uma coisa que precisa, porque dá pra tirar muitas coisas de Naruto, dos animes no geral, dá pra tirar muitos aprendizados e as pessoas que são mais novas que a gente, os nossos alunos, ou pessoas que trabalham com a gente precisam de um guia, alguma coisa do tipo, é sempre bom a gente usar os animes como isso, ou mostrar esse mundo pra eles, porque é um mundo muito lindo, que nos ensina muito. Então realmente, cara, tá fazendo um bom trabalho como professor, conversando sobre isso, e talvez nas tuas aulas tu pode usar isso a teu favor e usar algumas coisas para fazer com que as pessoas, no mínimo, saiam um pouco melhor e o Brasil possa crescer de alguma forma usando os animes. Então parabéns e vamos continuar a pergunta aqui, ó. Gosto muito do seu trabalho e espero que consiga crescer fazendo o que você gosta. Muito obrigado, papai. Minha pergunta é, em qual nível tu acha que o Itachi chegaria se ele fosse obcecado por poder como Madara? Bom, uma bela de uma pergunta e já começa com uma coisa assim, se o Itachi fosse obcecado por poder, logo lá quando ele destruiu o clã dele, ele já teria pego os Sharingans pra ele, pego o Sharingan do pai dele, que muitos falam, por que ele não pegou, não sei o que, ele não pegou porque ele não era obcecado, ele já teria pegado o Sharingan do pai dele, já teria uma Genkyo Sharingan eterno, já teria crescido muito mais, e eu acredito que, mano, eles, não sei se ele passaria do nível de Madara, Madara é um ninja surreal, tinha célula chama Senju e tudo mais, era um outro nível, porém eu acredito, cara, que ele chegaria muito longe, mano, a Akatsuki não seria capaz de segurar ele se ele soubesse usar os seus poderes certinho contra a Akatsuki. Ele poderia vencer uma boa parte dos ninjas da Akatsuki se ele fosse obcecado por poder, onde ele talvez depois ia até atrás do Rinnegan. Então ele daria muito trabalho, seria um baita de um vilão, seria um vilão muito bruto, cara. Mas que o Sharingan eterno, depois disso ele poderia passar até o Susanoo completo, Susanoo bolado com a fusão do Susanoo do pai dele, que a gente não viu, nem sabemos se ele tinha de fato, mas poderia ter sim, juntar esses dois, ter um Susanoo completo, bolado, o seu Tsukuyomi seria muito mais forte, teria muito mais técnicas, a Materatsu dele poderia usar à vontade, sem se preocupar muito com ficar cego e tudo mais. Então, mano, o bicho seria bruto demais. Onde se ele não fosse pego pela doença, ele seria um cara exímio, seria um cara fora da realidade mesmo. E não sei se passaria de Madara, porque como eu sempre digo, Madara tá em outro nível. E Madara, com ele, tem um pouquinho de protagonismo. Porém, o Itachi, mano, chegaria bem perto. E ó, pode passar, ele pode passar sim dos poderes de Madara. Porém, Madara tinha uma questão diferente. Madara era um lutador, era um guerreiro. O Itachi não era um guerreiro, seria um cara mais estrategista. Um cara com muitos poderes, mas muito mais estrategista, diferente de Madara, que era um guerreiro bruto, que lutava na brutalidade ali. Então cada um vai para um lado, mas pode ser que os dois até tinham o mesmo nível de poder, porém numa luta entre um e outro, obviamente eu sempre deixo a vitória para Madara, porque Madara de fato sabe o que está fazendo, sabe lutar de fato, e o Itachi é um cara mais estrategista e criaria estratégias para lutar. Então seria uma luta linda demais, e o vencedor é quase impossível da gente dizer, mas ele chegaria bem perto, hein? Itachi chegaria muito perto dos níveis de Madara se ele fosse obcecado por poder, mas ele não era, então infelizmente a gente não vai ver isso. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.